As últimas cenas, meus amados, que foi mostrada ao apóstolo João em Apocalipse capítulo 3, dos versos 14 a 22, nos revela de forma específica a era do tribunal de Cristo, que começou a partir do ano de 1844 e deve durar até a segunda vinda de Jesus. Logo depois que o Senhor ele revelou a condição espiritual da igreja de Laodiceia, no período ali da época do juízo pré-advento, Deus agora ele segue revelando a João a grande sala do tribunal celestial, a sala do Santíssimo, que fica exatamente no santuário dos céus, onde Jesus agora, meus irmãos, ele deve penetrar para receber o livro selado com 7 selos. Através do Espírito Santo de Deus, meus amados, o profeta João, ele contempla com seus próprios olhos a sala do tribunal de Deus, onde se encontra o trono do ancião de dias, o trono de Deus o Pai. E este trono, meus amados, no livro do Apocalipse, ele se encontra exatamente na sala do Santíssimo, do santuário celestial. Todo o livro do Apocalipse, meus irmãos, diz respeito ao próprio santuário que há no céu. É dali que saem todas as ordens. O próprio ministério de Cristo, ele se centraliza no santuário celestial. E neste livro há 15 referências ao templo de Deus nos céus, usando os seguintes nomes: templo, templo de Deus, o templo que está no céu e o tabernáculo do testemunho, conforme é nos apresentado em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, Apocalipse capítulo 7, versículo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 1, verso 2 e verso 19, Apocalipse capítulo 14, versículo 15, versículo 17, Apocalipse capítulo 15, versos 5, verso 6 e verso 8, Apocalipse capítulo 16, versos 1, verso 17 e Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Daniel e Apocalipse, meus irmãos, são livros que falam dos mesmos assuntos. O grande tema central que é nos mostrado no livro do profeta Daniel é exatamente o tema do santuário. E da mesma forma, meus amados, como o tema principal no livro do profeta Daniel tem a ver com a obra de Cristo no santuário celestial, a mesma coisa acontece no livro do Apocalipse. O tema central do livro do Apocalipse é revelar o ministério de Cristo no templo de Deus, no templo celestial. E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. E como nós já vimos aqui, meus amados, em outros estudos dentro do canal Revelaction, nós sabemos que o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial. E o santuário da terra estava dividido em 3 partes. A primeira parte era o próprio pátio, onde era morto o cordeiro no altar de sacrifício ou altar de holocausto. Já no livro do Apocalipse, meus irmãos, o átrio exterior do santuário celestial é o próprio lugar santo. E esta informação, meus irmãos, nós encontramos em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. E no santuário da terra, meus irmãos, era exatamente neste compartimento, o lugar santo, onde se realizava o ministério da intercessão, junto ao altar de ouro. Ele é mencionado 6 vezes, como é nos mostrado em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 13, onde ali nós temos a aparição de Cristo como sacerdote no santuário celestial. Nós temos também as 7 lâmpadas, que é mencionado em Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Temos também o altar de ouro, que é o próprio altar de incenso, onde aparece em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e o verso 5. Também é mencionado em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, que é o próprio átrio exterior. Como eu já disse, o lugar santo é o próprio átrio exterior do santuário celestial e o lugar santíssimo no santuário do céu seria o átrio interior.
Depois, o lugar santo é mencionado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 18, Apocalipse, capítulo 16, o versículo 7, e também, como eu já disse, nós temos a cena do fumo de incenso, cheio de fogo do altar, conforme é nos mostrado em Apocalipse, capítulo 8, versículo 5. Depois do lugar santo, meus amados, nós também tínhamos o lugar santíssimo, que era a terceira parte do santuário, e era exatamente onde se efetuava a cena do tribunal, o juízo ou a purificação do santuário, que acontecia exatamente no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. E esta purificação do santuário, ela acontecia junto à Arca da Aliança de Deus. No Apocalipse, há muitas referências ao Santíssimo, como por exemplo, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, onde é nos mostrado a Arca da Aliança. Temos também Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11, onde nos apresenta a sala do tribunal celestial, onde está ali o próprio trono de Deus. Nós também podemos ver mais cenas do Santíssimo em Apocalipse capítulo 7, versículo 15, Apocalipse capítulo 16, o versículo 17, Apocalipse capítulo 5, verso 1 e outras mais referências que eu vou deixar aqui nesta tela para que você tenha acesso a mais partes do Apocalipse falando aí do lugar santíssimo do santuário celestial. E se o conteúdo deste vídeo, meu irmão, estiver abençoando a sua vida e a vida da sua família, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Já em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, meus irmãos, ali nós temos uma cena grandiosa, em que é mostrado ao profeta João a porta que dá acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial, onde João ele entra pela porta do Santíssimo e ali ele tem o privilégio de contemplar o trono de Deus o Pai. Essa, meus amados, é a mesma porta aberta que é mencionada na carta da igreja de Filadélfia, conforme é nos mostrado em Apocalipse capítulo 3, o versículo 8. Como eu já disse, meus amados, em visão, João ele entra no santuário de Deus e da grande sala do trono do eterno Deus. Ele testemunha ali, meus irmãos, a apresentação das grandes cenas que terão lugar exatamente naquele grande acontecimento, que é o juízo celestial. E o próprio apóstolo Paulo, meus amados, ele menciona esta cena de grande juízo quando ele diz, lá em Atos capítulo 17, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Aqui no versículo 1 de Apocalipse capítulo 4, meus amados, também menciona que o apóstolo João, ele escutou a mesma voz que ele havia ouvido como som de trombeta, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que é a voz do próprio Filho de Deus, o convidando para subir até aos céus, onde aqui nós lemos, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então o profeta, ele atende a esse convite de Cristo e a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. E há uma visível semelhança entre a visão de João e a do profeta Daniel no capítulo 7, nos versos 9 a 14, pois ambos se relacionam com os mesmos assuntos. Ambos estão falando da mesma cena. Por exemplo, Daniel, meus amados, ele viu muitos tronos, mas ele não especificou quantos tronos. Já João também viu muitos tronos, e nós sabemos que, de acordo com a cena de Apocalipse capítulo 4, nós temos um total de 25 tronos. Daniel também viu o Filho do Homem vindo em nuvens ao ancião de dias. Já João, ele contemplando a mesma cena, ele fala que o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro que foi morto e reviveu, se dirigindo até seu pai, até ao ancião de dias. Daniel fala de livros que são abertos no juízo. Já o profeta João,
ele contempla um livro selado com 7 selos. Isto é, meus amados, um livro com 7 volumes ou 7 subdivisões, que também é aberto no tribunal celestial. O profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 10, ele vê o trono de Deus cercado por milhares e milhares e milhões de anjos. Já em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, João contempla esta mesma cena. Ele vê o trono de Deus cercado por milhões e milhares de anjos. Daniel também descreve aquele que estava sentado no trono, tendo um vestido branco como a neve e o cabelo como a limpa lã. João, contemplando a mesma cena, ele descreve que o Pai está sentado no trono, cuja aparência é semelhante à pedra de jaspe, e o arco celeste estava ao redor do trono. Daniel, meus amados, diz que quando o Filho do Homem introduziu-se à presença do Pai, ao ancião de dias, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, conforme é nos mostrado em Daniel capítulo 7, versículo 14. Já na cena que foi mostrada para João, o profeta ele afirma que quando o cordeiro ele recebe o livro, há uma explosão de alegria e de louvor, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Então não há dúvida, meus amados, que a mesma cena que é nos apresentada em Daniel capítulo 7 é a mesma cena que foi apresentada ao apóstolo João na ilha de Patmos, conforme é nos mostrado em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e também Apocalipse capítulo 5. Um outro detalhe, meus irmãos, que não pode passar desapercebido, aqui no versículo 1 de Apocalipse capítulo 4, é onde Cristo diz: e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que isto significa? Isto significa, meus amados, que as cenas que são descritas nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças, as cenas que terão lugar a partir de agora são cenas que vão acontecer exatamente depois que a porta foi aberta na sala do Santíssimo. E nós sabemos que esta porta, meus amados, conforme a profecia de Daniel 8,14, esta porta só deveria ser aberta no ano de 1844, nos mostrando que os eventos que são descritos, por exemplo, nos 7 selos ou nas 7 trombetas, 7 taças, só deveriam ter lugar após esta porta ser aberta no ano de 1844. Então, até o ano de 1844, meus amados, nenhum selo ainda havia sido rompido. Mas quando nós chegamos ao ano de 1844, Jesus ele entra na sala do Santíssimo e se dirige até ao ancião de dias para receber o livro da mão do Pai, que está selado com 7 selos. No versículo 2, nos mostra claramente o momento em que João ele entra no Santíssimo e ele vê o trono de Deus o Pai. Já no versículo 3, meus amados, ele diz que esse que está sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Este arco celeste aqui, meus amados, que está ao redor do trono de Deus, nos relembra a história do dilúvio universal, quando o arco-íris ele apareceu pela primeira vez, simbolizando ali a promessa de Deus de que jamais haveria outro dilúvio. Assim como o arco na nuvem, meus irmãos, é formado pela união da luz solar e das gotas de chuva, o arco circundando o trono de Deus representa o poder combinado da misericórdia e a sua justiça, a graça e a sua lei. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meu amado irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: porta aberta. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse,
Então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias do Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.